a passagem de plantão, gente, ela tem o objetivo de garantir a continuidade do atendimento. Então, assim, se você tem um serviço que tem fisioterapia 24 horas, é muito bom que os colegas se comuniquem, né? Para que você consiga realmente ter o acompanhamento de tudo que aconteceu ao longo do plantão do colega. Se esse paciente, qual é a programação desse paciente, se foi um paciente que teve uma intercorrência, o que aconteceu com ele ao longo do plantão do colega, para que quando você chegue, você já não vai cair de paraquedas no meio de uma situação, não, você já vai estar ciente de tudo que aconteceu, tá? Então, é super importante que nesse primeiro momento, que assim que você entre na UTI, se tiver um colega esperando para passagem do plantão, ou no caso de serviço 24 horas, ou no caso de serviço de 18 horas, num serviço em que você tem essa troca, tá bom? Eu vou explicar depois em caso de não ter, né? Às vezes a gente não tem 24 horas dentro da UTI, não tem fisioterapia 24 horas dentro da UTI, mas a gente tem um outro meio de se comunicar, tudo bem? Então vamos lá. Como eu já havia falado, o objetivo é a continuidade, tá bom? A passagem de plantão ela pode ser realizada de duas formas. Ou numa sala, né, de reunião, com toda a equipe reunida, médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, nefrologista, nutricionista, toda a equipe multidisciplinar pode discutir paciente por paciente, né, inclusive o fisioterapeuta nos aspectos da fisioterapia, certo? E também ela pode ser realizada apenas por cada categoria profissional. O enfermeiro pode realizar a passagem de plantão, o médico realizar a passagem de plantão dele específica e o fisioterapeuta também, tá? Essa passagem ela também pode ser realizada beira-leito, então você passar paciente por paciente e ir relatando tudo que eu vou ensinar para vocês agora, o que eu vou mostrar, que é importante que seja passado para o colega que vai pegar o serviço seguinte. E aí eu só chamo a atenção para que quando vocês façam essa passagem de plantão beira-leito, que tomem cuidado com algumas informações que vocês falam, né? Porque às vezes o paciente pode estar sedado, pode estar acordado, e não é muito bom você falar que o paciente tem um prognóstico ruim, que é um paciente que piorou, que teve piora clínica, tudo bem? Então, que vocês possam realmente ficar atentos, tá? Nas informações que vocês passam na passagem de plantão próximo ao paciente. Quais são os itens, quais são as partes fundamentais ali, importantes, que a gente vai discutir na passagem de plantão? Então, a gente tem o estado geral, então é muito bom você começar a sua passagem de plantão iniciando, olha, o paciente, ele está com boa evolução, ou o paciente teve piora clínica. Você começa a falar, né? Se esse paciente, quais são os sinais vitais? Olha, ele manteve os sinais vitais dentro da normalidade, ele é um paciente sedado e aí foi necessário ajustar a sedação, aumentar, ou foi necessário reduzir a sedação, ou foi necessário interromper a sedação, tá? É um paciente que estava acordado, mas ele teve rebaixamento de nível de consciência. Então, é importante de você relatar essa situação para o colega que vai receber o plantão, tá bom? E aí a gente fala um pouquinho sobre as medicações. É importante também a gente falar, eu já tinha falado aqui sobre as sedações, né? Se esse paciente estava fazendo uso de dormonide, de fentanil, se ele iniciou agora, foi interrompido, se aumentou, se reduziu. As drogas vasoativas também, se esse paciente está fazendo uso de noradrenalina, de dobutamina, de tridil, nipride, o que está sendo utilizado, tá? E é importante que o fisioterapeuta conheça sobre essas drogas, tá? Quais são as ações dessas drogas, para que ele já pense, o paciente está em uso de noradrenalina, então noradrenalina, ela é utilizada para hipotensão, então ela faz a regulação da pressão arterial, né, então por conta disso eu vou ter uma compensação hemodinâmica, e então é isso, então, mas aí estava bem alto, e agora ele está reduzindo, está desmamando, então significa que esse paciente já está precisando de menos droga vasoativa, já está precisando de menos ajuda, menos compensação. Um paciente que ele estava com nora no seu plantão, você saiu, ele estava com nora de 10, e agora ele está com nora de 20 ml hora, 30 ml hora. Significa que ele teve uma piora, né? O que evoluiu para esse choque? Por que esse paciente está hipotenso? É algo que você já vai investigar no seu plantão, né? É algo que você já tem essa informação, que o colega já passou. Exames complementares. Então, é importante também falar desse paciente do raio-x. Olha, ele fez um raio-x hoje pela manhã, e nesse raio-x tinham infiltrados, tinham condensações,
e realmente ele teve uma piora de secreção, ele teve uma piora na ausculta, e aí você já fica ciente, né, do porquê que esse paciente pode ter piorado quando você atender esse paciente. E aí você já pode até direcionar a sua conduta. Você já sabe que tem uma alteração no raio-x, você pode ir lá e buscar e ver, né, com os seus olhos mesmo, o que está alterado, né, o que é isso mesmo, o que eu posso fazer, onde eu posso atuar. Importante que você relate isso, tá? A realização de tomografia ou até mesmo programação de exames. Então, o paciente tem uma tomografia programada, o paciente tem uma ressonância, tem uma ultrassom, tem algum exame programado para ser realizado. E aí que você passe isso para o colega, para ele até mesmo se organizar no atendimento. Então, eu sei, às 14 horas, esse paciente ele vai sair para realizar a tomografia. Tem hospitais que fazem a tomografia no próprio hospital, tem serviços que o paciente precisa se deslocar para outro hospital para fazer a tomografia. Então, aí você já se programa no seu atendimento. É um paciente que às 14, por exemplo, às 14 horas você chega às 13. Às 14 horas ele tem um exame para fazer, então eu já vou adiantar, já vai ser o primeiro paciente. Para que depois, quando você comece a atender, não tenha que ser interrompido para fazer o exame, ou então você não atenda o paciente naquele dia porque ele saiu por conta desse exame, tá bom? Então, é interessante ter essa troca de informações a respeito de programação também de exames, assim como o resultado dos exames. A proposta clínica do paciente é algo também bem relevante, tá? Então, principalmente pacientes que estão em desmame, pacientes que são eletivos para extubação, pacientes que têm programação para traqueostomia e, consequentemente, a gente já sabe que já vai trabalhar o desmame, pacientes que têm proposta para realizar ventilação não invasiva, pacientes que estão em vigilância para intubação orotraqueal. Então, às vezes tem um paciente ali desconfortável e o colega fala, olha, esse paciente passou o plantão todo desconfortável, ele está em vigilância para IOT, né, para IOT, que é para intubação orotraqueal, e aí você já se prepara, você já organiza o seu atendimento sabendo que tem um paciente que a qualquer momento ele pode evoluir para uma intubação, porque uma coisa, gente, de organização do atendimento é que o fisioterapeuta ele é responsável, na maioria das vezes, por 10 leitos, né? Então, imagine um fisioterapeuta para 10 leitos. Se você não organiza os seus atendimentos, se você não prioriza, antes de tudo, não planeja o que você vai fazer, provavelmente você não vai dar conta de atender todo mundo, tá? De uma maneira eficaz, de uma maneira ali objetiva. Outra coisa é que se há uma intercorrência no seu plantão, às vezes a gente demora horas numa intercorrência, e aí, como é que ficam os outros pacientes? Né? Se não teve aquela organização, se não teve uma determinada prioridade nos atendimentos. Intercorrências do plantão também devem ser relatadas, tá? Então, se esse paciente teve uma parada cardiorrespiratória, intubações, extubações acidentais, tubo obstruído, algum problema que aconteceu, uma arritmia, e que vai repercutir no atendimento do colega, né? A gente sabe, por exemplo, que numa parada cardiorrespiratória, o paciente ele não pode ser manipulado pela fisioterapia por 24 horas, né? É importante que sejam restabelecidos, o que levou a essa parada seja corrigida, porque a gente sabe do estresse que ocorre, né, para todo o organismo quando o paciente tem uma PCR, tá? Uma parada cardiorrespiratória. Então, é super importante que você diga, olha, esse paciente ele teve uma PCR, e aí você sabe que você vai só monitorizar aquele paciente, que você não vai fazer um atendimento completo da fisioterapia. A mesma coisa, é um paciente que teve uma extubação acidental, um paciente que teve um tubo obstruído, teve uma troca de tubo, o paciente parou por hipóxia, e aí você já chega com um olhar mais atento naquele paciente. Foi resolvido? Ok, ele está tranquilo? Que bom, tá? Então, intercorrências devem ser passadas também na passagem de plantão. Há quem diga que, mas a passagem de plantão perde tempo e eu não tenho tempo. Gente, é um tempo em que você está se dedicando, em que mais à frente você vai economizar muito tempo depois, tá? Porque você não vai ficar procurando intercorrências, você não vai ficar perguntando da enfermagem, perguntando do médico. É algo que o seu colega, no plantão dele, experimentou, ele vivenciou, ele sabe o que aconteceu e ele está te passando. Então, assim, não vai logo na correria, né? Não vai atender de qualquer maneira, saiba o que aconteceu durante o momento que você esteve ausente, tá bom? Porque na UTI as coisas acontecem muito rápido e acontecem muitas coisas. As condutas fisioterapêuticas realizadas
Então, repassar o que foi realizado fisioterapia respiratória, fisioterapia motora, foi só realizada uma monitorização ventilatória, o que vocês fizeram, né? O que foi feito e qual assim, por quê? Era um paciente que estava plaquetopênico, um paciente que estava com uma plaqueta ali de 20 mil e não foi realizado fisioterapia motora, foi realizada uma fisioterapia respiratória leve, ou então só monitorização, dependendo dos critérios adotados por cada serviço, tá? Então, justificar o que aconteceu, o que foi realizado e se alguma coisa não foi realizada, por que não foi realizada. Aí aqui a gente fala um pouco sobre a realização de higiene brônquica, tá? Aspecto e quantidade de secreção. Então, é importante relatar se é um paciente secretivo, se é uma secreção, olha, esse paciente ele tem uma secreção espessa, rolhosa. Então, vamos ficar atento para que ele não faça rolhas e não obstrua esse tubo. Então, você já vai com uma atenção maior com esse paciente, você já vai vendo, opa, ele tem uma secreção espessa. Então, eu vou ter um cuidado maior na aspiração dele. Falo agora um pouco sobre a proposta para a evolução em tratamento fisioterapêutico. E aí, a gente sabe que a fisioterapia, ela não é algo pontual, né? Não é algo que a gente vai chegar, atender e acabou. Não, ela é progressiva, ela tem toda uma evolução. Então, é importante que sejam discutidos as propostas para esse paciente. Então, um fisioterapeuta não pode chegar e fazer uma coisa e o outro fisioterapeuta chegar e fazer outra completamente diferente. Isso não faz bem para o paciente, tá? Então, são coisas divergentes, quando na verdade precisam se unir, precisam ser convergentes. E aí você fala da proposta, olha, a proposta desse paciente, ele já está conseguindo fazer essa adaptação no leito, a proposta agora é a gente sentar ele beira-leito, vamos tentar? Não, vamos tentar. E agora o paciente está fazendo ortostatismo, vamos tentar deambular com ele, vamos tentar. Tá? Olha, ele já está fazendo o exercício ativo, está fazendo com resistência da gravidade, vamos começar a colocar um pezinho, uma carga. Então vocês começam a discutir, e essa discussão clínica do atendimento, ela é muito importante para a evolução, sabe? Ela é muito importante para que esse paciente ele atinja realmente os objetivos que foram traçados lá no começo do atendimento, tá? E eu acho que o principal da equipe é a comunicação. Quando a equipe multidisciplinar, quando os próprios fisioterapeutas entre si, do mesmo serviço, se comunicam, discutem condutas para a melhora clínica, elas só têm a somar. É importante que sejam relatadas essas propostas para a evolução. E se teve alguma intercorrência, como eu falei anteriormente, né? Se teve alguma coisa que aconteceu, uma parada, enfim, no seu atendimento, você estava atendendo o paciente começou a desaturar, parou, ou então você estava atendendo, o paciente fez uma contratura, o paciente fez um espasmo, o paciente convulsionou durante o seu atendimento. Se aconteceu alguma coisa no momento em que você atendeu esse paciente, que alguma coisa que fez com que você interrompesse o seu atendimento por conta dessa intercorrência, tá? É importante porque aí quando eu for atender esse paciente, no caso, olha, Cíntia, é um paciente que ele está convulsionando e ele está a manipulação, então você manipula, ele começa a convulsionar, então eu já vou com esse paciente sabendo o que está acontecendo com ele, né? E claro, já toda a equipe investigando o motivo dessa convulsão, tá bom?